A graça e a paz de Cristo. Eu vou falar da Bíblia, né, como sempre, e sobre o templo. Eu gosto de falar do templo porque eu sou muito perseguido, sabe, com essas coisas que eu falo, né? E eles falam, mas tem que ter um templo. E essa semana eu fui confrontado com um presbítero da Assembleia de Deus. Ele falou que estava indo para a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí ele, está escrito, Kleber, está escrito lá. Eu falei, está escrito sim, mas não é a casa do Senhor não. Ele está falando de Jerusalém. O Salmo fala de Jerusalém. Nunca existiu templo na época de Davi não tinha templo. O templo, Jerusalém, que o povo se reunia ali em Jerusalém. Esse era o templo, Jerusalém era o templo. O Salmo fala sobre isso, sobre Jerusalém, não fala sobre templo de pedra. Templo morto, não tem vida. Templo de pedra não tem vida. Aí eu falei, vou te mostrar aqui a realidade que Deus nunca mandou construir templo. Nunca. 2 Samuel 7, de 1 a 13, o 12 fala explicadinho. Abri a Bíblia para ele e falei assim, o 12. Aí Deus falando pela intermédio de Natã, e fala, Davi, quando você for recolhido por seus pais, quer dizer, quando você morrer e for sepultado com seus pais, quando morrer, for sepultado com seus pais. Bem explicado, gente, muito bem explicado. Aquele pedacinho ali, já dá para entender isso aí. Vai sair um da sua descendência dos seus lombos, vai sair quando você morrer, vai sair um, morrer, vai sair um, tá? Davi vivo, Salomão também vivo, então não pode ser Salomão, tá? Não pode ser. Poderia ser o filho de Salomão, poderia, mas não é também, tá? Poderia. Um da descendência de Davi, tá? Mas Salomão jamais poderia ser Salomão, porque Salomão, o Davi passou lá em Reis, a coroa para o Salomão, e deu conselho para Salomão, botou lá o bonezinho dele lá, a coroa, e deu conselhos a Salomão para ele ser um bom rei, tá? Cumprir os mandamentos de Deus, aquela coisa toda. Então, não é Salomão. Mostrei para ele, tá aqui, ó. Que isso? Você é um herege. Eu sou um herege. Eu tive que rir da cara dele, meus irmãos. Tive que rir, não tem como. Aí, ó, tá aqui escrito. Quando ele morrer, vai sair um da sua descendência. Eu falei, o nome dele é Carlinho. Carlinho, preste atenção. Olha só o que fala no Novo Testamento. Os judeus jamais entenderem esse texto aí. Isso não tem como os judeus entenderem. Como é que ele ia saber que Deus ia vir em carne e habitar e ia ser um templo? Não tem, gente. Depois da cruz, quando a vinda de Jesus, aí dá para entender com a vinda de Jesus naquele tempo. Aí você entende que não era para fazer templo, tá? Não era, mas naquele tempo Davi entendeu daquele jeito, que tinha que entender daquele jeito. Vamos condenar Davi porque ele mandou fazer templo? O Salomão não. Eles entenderam daquele jeito que jamais poderiam entender que Deus ia vir habitar, ia vir na terra, ia ser um Deus em carne, né? O próprio Deus em carne, tá? Então não poderia entender, mas quando Jesus fala que ia derrubar aquele templo, que foi feito em 46 anos, e ia reconstruir ele em 3 dias, os caras ficaram pé da vida, né? Não suportaram aquela palavra de Jesus. Mas Jesus falava do corpo dele, onde o que Deus habita nele, né? O corpo dele. E Lucas 1, 32 e 33 ele fala, né? Davi da descendência de Jesus da descendência de Davi, são dos lombos de Davi. Olha só, ele está explicando lá da profecia. E aí vem o Atos 2:30, que ele é da descendência de Davi, filho de Davi, são dos lombos de Davi. Aí vem explicando aí 1 Coríntios 13, 22 e 23, está explicando o Senhor Jesus, ele vem da descendência de Davi, explicando tudo. E está tudo explicado e as pessoas não querem acreditar, preferem viver o engano. Porque Deus, ele estava explicando aquilo ali
para Natan, para Davi, porque ele estava falando, Davi, presta atenção, vai saindo da sua descendência, que será o templo, é um corpo em carne, é o corpo de carne, é o corpo vivo. Eu habito num corpo vivo, eu não posso habitar num corpo morto. Que o templo de pedra que você quer construir é um templo morto, ele não tem vida, então eu só posso habitar num templo de carne. Então eu vou fazer um templo de carne, eu vou habitar num templo de carne, eu vou me fazer carne e vou habitar entre os homens. Entendeu? Jesus de Nazaré era um templo de carne, onde Deus habitou, o Espírito de Deus habitou nele. A habitação de Deus é na carne, é um templo vivo. Ele fala, não habita em templo feito pela mão do homem, porque é um templo morto, um templo de pedra não tem vida, então Deus não habita ali, Deus habita no homem. Simples, né? Simples. Aí tu vai ter que ir na casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, um templo de pedra, um templo de mentira. Foi um engano. Não foi o engano de Davi, ele trouxe a consequência de sair da religião. Que o cara fez um templo, teve que botar um sacerdote. O sacerdote antigamente ele era bom, era obediente. E com a construção do templo, ele se sentiu todo poderoso e começou a se corromper, entrava tanto dinheiro, tanto alimento, que ele começou a ver que trouxe tudo ali, começou a se corromper. E Deus fala que o Levi, ele era bom. Em Malaquias, né? 2,4, ele obedeceu. Mas no versículo 8 do 2 de Malaquias, ele fala assim, mas eles se corromperam, entendeu? Se corromperam, começaram a vender os dízimos, os alimentos, pegaram o dinheiro. E Deus não ia fazer um templo de pedra para botar um homem para roubar o povo, gente. Como está aí, ó, nessa situação de hoje. Meu Deus, o Constantino fez a Igreja Católica, né? E trouxe todas essas coisas do judaísmo, da lei do templo do judaísmo, sacerdote, líder religioso, trouxe para o dia de hoje. Está tudo errado, gente. A gente tem que se libertar dessa praga, dessa religião que se afasta de Deus. Cada vez que você está na religião, você vai se afastando mais de Deus. E Deus habita em você, você é o templo vivo de Deus. Sai do engano, irmão, sai do engano. Deus só quer que você saia do engano e vive a graça verdadeira dele. Sai do engano. Não tenha líder religioso. Jesus é o único líder, o único pastor. A graça e a paz de Jesus.